A você na companhia da Canção Nova mais uma vez, obrigado, boa noite, bem-vindo. Estamos aqui começando Além da Notícia deste dia, que será marcante, eu não tenho dúvidas. Nunca abordei o tema de hoje aqui em nosso programa. E por isso tenho como um programa que será um diferencial para todos nós, para você que nos acompanha agora, também porque este tema, ele é daqueles que hoje está muito presente na nossa sociedade. Em todas as esferas da nossa sociedade, em todos os meios, em todas as classes sociais. Ele se tornou também, parece que uma muleta para tanta gente continuar vivendo neste mundo. Devido a tantas situações sociais, culturais, eu diria também, não sei se filosóficas, mas o tema é amplo. E nós vamos aqui no programa de hoje com um convidado muito especial, poder abordá-lo com toda a profundidade, ou desejamos fazer isso com a profundidade devida. Vamos falar sobre pornografia, a droga do novo milênio. Nosso convidado da noite de hoje. E se já errei em alguma coisa aqui, já me corrija, porque eu sou especialista. Recebo o Dr. Fábio Caló, Fábio Augusto Caló, mestre em psicologia. Nos últimos 25 anos já atendeu mais de 3.000 pessoas com larga experiência em terapia de casal e terapia sexual. Também ministra cursos nessas áreas e a outros profissionais. E desde o ano 2000 tem se dedicado a investigar e intervir nos problemas advindos do uso excessivo da internet, com ênfase no vício em pornografia. Doutor Fábio, seja bem-vindo. Boa noite e obrigado. Muito boa noite, Ronaldo. Obrigado pelo convite. Obrigado a você e a sua equipe. Eu esperei com ansiedade a sua presença no programa de hoje, devido à extrema importância do tema. Realmente é para isso? Nós temos que ter uma atenção para aquilo que você chamou da nova droga do milênio. Historicamente, o ser humano consome drogas, né, de forma inalada, injetável, aspirada, né, mas agora ele tem consumido drogas por outras vias sensoriais. Não é o caso, né, a gente não vai entrar nisso, mas alguns já descobriram drogas ou formas, né, de estimulação cerebral que começa pela audição. Né? Não é o nosso tema hoje, podemos abordá-lo num outro momento, mas quando a gente fala dessa via visual tão importante, e aquilo que a gente vê, muitas vezes, modula aquilo que a gente sente, modula aquilo que a gente pensa, modula aquilo que nós vamos, inclusive, reproduzir enquanto comportamento. E nós estamos falando realmente de algo muito problemático, que é um conteúdo adulto acessível a crianças e adolescentes, e também a esse público adulto, que vai mudando padrões de comportamento, que vai trazendo alterações não só comportamentais, mas cognitivas, alterações no sentido de que a pessoa desenvolve, né, uma patologia, uma psicopatologia decorrente disso. Hoje nós temos, por exemplo, pessoas que são diagnosticadas com déficit de atenção, né, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção, erroneamente, apenas porque o profissional de saúde não perguntou a essas pessoas se elas fazem uso contínuo de pornografia. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Tem pessoas sendo medicadas erroneamente, fazendo tratamentos equivocados, quando a gênese do problema, a etiologia do problema não se encontra naquilo que se imagina. Realmente é um problema muito sério. Assim como drogas, né, drogas lícitas e ilícitas, elas podem produzir alterações nesse nível que eu disse, né, alteração comportamental, alteração de emoções, uma série de alterações, nós temos também, né, a pornografia, o conteúdo adulto sendo apresentado e trazendo alterações de uma forma muito contundente para as pessoas. Apenas aqui para tirar a dúvida, e realmente ela é chamada de droga porque o efeito que ela faz no cérebro é semelhante ao efeito das drogas? Olha, ultimamente existe uma discussão, que é uma discussão de cunho acadêmico, né? Alguns teóricos que defendem que o consumo problemático, né, de pornografia, ele é algo que se assemelha àquilo que seria um comportamento compulsivo, uma espécie de uma compulsão. Tá? E aí eles enquadram esse problema, desse consumo problemático, dentro daquilo que seriam as compulsões. Bom, existe uma outra leva de acadêmicos que considera o consumo problemático de pornografia um vício. E aí a gente tem essa discussão que é de corpo ou de cunho acadêmico, né? Nas duas situações nós temos um problema, seja isso uma compulsão,
Seja isso um vício, a gente vai estar falando de algo que vai trazer alterações significativas, importantes na vida da pessoa. Então, a gente não costuma se referir como droga, não sei, de forma coloquial, de uma forma, vamos dizer assim, no sentido de trazer uma perspectiva de compreensão, de entendimento para as pessoas. Tecnicamente, a gente não diz que é uma droga, a gente diz que realmente assim, é um comportamento, um padrão de comportamento totalmente equivocado, totalmente perdido, vamos dizer assim, né, que traz uma série de consequências negativas, maléficas ali para a vida da pessoa e para o repertório amplo comportamental que ela possui. Eu vou fazer aqui uma seguinte explanação. O ser humano é dotado de um dom precioso, incomparável, que é a sexualidade. Engana-se quem a reduz apenas ao ato sexual. Está certo? Está certo. Porque sexualidade envolve que múltiplas dimensões: afetividade, vínculos sociais, autoestima, saúde física, emocional, enfim, o ser humano é um verdadeiro universo, não é? O Papa João Paulo II deixou uma série de catequeses, e eu pude acompanhar muitas delas, chamada de teologia do corpo. E o ato sexual ali, ele vê e ele trata como uma verdadeira vocação humana. Assim sendo, a pornografia seria uma ameaça a essa ordem natural, a sexualidade como uma beleza e uma vocação humana, mas a pornografia seria uma ameaça a isto? Ela desconstrói tudo isso que você está mencionando. Por que ela desconstrói? Ela traz uma perspectiva de algo que não envolve nenhuma questão para além de um contato, uma fricção de genitálias, né? Vamos dizer assim. Nós temos dentro daquilo que nós chamamos de sexualidade, tudo isso que você trouxe, a perspectiva de um relacionamento, um envolvimento, emoções, sentimentos, tudo sendo trazido de uma forma muito positiva, de uma forma de uma construção. A sexualidade desconectada disso, ela traz sempre uma perspectiva humana que nos assemelha ao bicho, né? Ao animal, não dotado de alguma coisa a mais, né? De uma elaboração, de uma socialização, né, de vamos dizer assim, todo um impacto, né, que a socialização, que as regras, né, que a espiritualidade traz. Ela desconstrói a inteireza do ser humano. Ela desconstrói exatamente essa capacidade que o ser humano tem de se enxergar dentro de uma diferenciação em relação a outras espécies animais. Veja, quando nós temos o entendimento, né, do que é certo e do que é errado, e isso nos freia, né? Isso nos torna capazes, muitas vezes, de evitar problemas no futuro, né? Os animais, na sua grande maioria, não são assim, eles não medem consequências. E quando a gente fala sobre sexualidade, a gente está falando de coisas que podem trazer muitas consequências. Uma gravidez indesejada, uma infecção sexualmente transmissível, né? E muitas das pessoas que se engajam nesse padrão de consumo problemático de pornografia, elas passam a viver aquela fantasia. Elas querem experimentar aquela situação sem compromisso, aquela situação sem qualquer tipo de envolvimento emocional. Elas passam a desconsiderar a sua base, a sua fé, algumas orientações que elas têm para aquilo que é certo. E elas vão viver determinadas experiências com garotas de programa ou com outras pessoas até com quem elas se vinculem, né, do ponto de vista meramente sexual. Então, existe uma desconstrução muito grande. Não é só aquele momento que a pessoa está diante de uma tela luminosa, um celular, um tablet, um computador, mas muitas vezes a pessoa, mesmo estando dentro de um casamento, ela vai viver uma experiência extraconjugal, porque aquilo que ela viu numa tela, ela enxerga como o máximo, o ápice do prazer. Muitas vezes a parceira, né, quando se trata de um homem, não topa, e aí vai viver uma prática real, correndo todos esses riscos que nós mencionamos, né? Viver algo extraconjugal é certamente alguma coisa que traz, inclusive, outros impactos, né? Quando a gente consegue considerar aí a outra pessoa, a conjugalidade, a família. Pode-se, então, dizer também que isto, no âmbito de um matrimônio, é uma relação extraconjugal, todavia virtual. Veja, existe uma autora norte-americana que se chama Shirley Glass, e ela fala de uma coisa muito interessante, né, que é a possibilidade exatamente de algum grau de contato com uma pessoa meramente virtual que configuraria assim uma infidelidade conjugal, né? E toda vez que você tem sigilo em relação a algo que se trate com uma outra pessoa, porque, veja bem, fazendo aqui um parêntese, nós podemos falar
quando mencionamos pornografia, sobre um filme que uma pessoa vai lá e acessa e consome aquele conteúdo. Mas a tecnologia, a indústria, né, do conteúdo adulto, ela avançou. E hoje veja o que nós temos. Nós temos coisas muito delicadas, como, por exemplo, telas ou vídeos de streaming que tem uma pessoa real, de conteúdo real, que você conversa com ela por meio de uma sala de bate-papo e, ao mesmo tempo, ela vai fazendo algumas coisas que são solicitadas enquanto seu cartão de crédito vai sendo debitado. E veja, nessa situação, você tem uma troca. Você conversa com uma pessoa. Aquilo que você conversa com ela é mantido sob sigilo e é alguma coisa que a outra pessoa, aquela verdadeiramente com quem você se relaciona, não tem ciência. A maioria das vezes não tem ciência de que aquilo está acontecendo. Nesses casos em que a pessoa ela excede para um contato, a gente pode verdadeiramente dizer, né, já com base, né, na proposta da doutora Shirley Glass, que nós temos sim uma infidelidade conjugal. Talvez o filme a gente não entraria nisso, mas é alguma coisa que atenta sim, ainda que não seja infidelidade conjugal, contra alguns princípios, contra alguns valores que aconteçam dentro do relacionamento. Eu vejo isso muito em consultório. Muitos casais verdadeiramente afastados, impactados, esposas magoadas. Então, a gente já está falando de sequelas no casamento. Com certeza se estende à família, aos filhos. E isso também chega na sociedade, né? Ela impacta. Ela vai tirando os valores da pessoa, ela vai sugando a alma da pessoa, não é? É. Aquela pessoa que brilhava, que sorria, que era feliz, que tinha vida, que tinha energia, que usava a inteligência de uma certa forma. Tudo isso vai sendo afetado, não é? Tudo isso vai sendo afetado. Você está corretíssimo, Ronaldo. Veja só, há muitos relatos, né, de homens que simplesmente deixaram de ter desejo pelas suas parceiras. Agora você veja, se essas pessoas se conheceram, né, se viram, se desejaram, procuraram realmente construir um relacionamento com um propósito muito maior, constituir família, né, viver uma vida a dois, construir patrimônio, né, caminharem juntos em torno de um mesmo propósito, e aí de repente um dos elementos tão importantes dentro da vida de um casal, e eu estou falando muitas vezes de casais jovens, né, um indivíduo já não deseja mais a sua parceira. Como é que ela se sente? Rejeitada? Como é que ela se sente desconsiderada? E aí ela começa a ter inseguranças. O que está acontecendo? Ele está interessado em uma outra pessoa? Ele está buscando, né, outras formas de prazer que não me envolvam? E aí a gente começa a ter uma verdadeira rachadura estrutural dentro desse relacionamento, né? Fora que realmente a pessoa consigo mesma ela vai testando alguns limites. Veja que hoje eu recebo homens em consultório que têm dúvidas sobre a sua heterossexualidade pelo tipo de conteúdo que começaram a consumir nos vídeos, né, nos sites específicos ali de pornografia. Veja bem, homens, muitas vezes com mais de 30, com mais de 40 anos de idade, pela primeira vez na vida suspeitando da sua heterossexualidade, casados, com filhos, mas suspeitando da sua heterossexualidade porque consomem um conteúdo que não conversa com a sua formação, que não conversa com aquilo que eles efetivamente são. Agora sim, gente, eu sei, eu me perdi na hora, mas vamos lá agora. Reportagem de introdução do programa de hoje. A pornografia não é uma novidade do mundo moderno. Escavações arqueológicas encontraram, já no ano 79 d.C., centenas de afrescos e esculturas sexualmente explícitas nas ruínas da cidade italiana de Pompeia. Em tempos mais recentes, com o surgimento de revistas, da televisão e especialmente da internet, a indústria pornográfica explodiu. Hoje, sua produção supera até mesmo Hollywood, com um lucro anual calculado em cerca de 15 bilhões de dólares. Um dos principais sites do conteúdo ultrapassa gigantes como Netflix, NBA e NFL em alcance de público. Só em 2018, o maior portal de conteúdo pornográfico da internet recebeu mais de 33 bilhões de visitas. E no período da pandemia, pesquisas revelam que os números cresceram ainda mais. Mas a grande preocupação é saber
quais as consequências da pornografia para a mente humana. Cientistas estudam os efeitos neurológicos que associam o consumo do conteúdo a transtornos como depressão, ansiedade, disfunção sexual, problemas na memória e disciplina, assemelhando-se à dependência de drogas. Há uma obscuridade por trás da indústria pornográfica. Que submundo é esse? A quem interessa essa escravidão de homens e mulheres? É possível se libertar desse vício? Doutor Fábio, é inevitável eu repetir essas mesmas perguntas aqui do VT que a gente acabou de ouvir. Interessa a alguém essa escravidão de homens e mulheres à pornografia e é possível se libertar desse vício? Sem sombra de dúvida, interessa a uma indústria que é bilionária. Bilhão de dólar, a gente está falando. É uma indústria que veio se especializando, ela veio definindo claramente quais são os seus segmentos. Um dos maiores sites hoje, né, ele tem uma linha de pesquisa, uma área de pesquisa, e ele inclusive se propõe a prestar algum tipo de orientação para quem se perdeu. É como se a indústria tabagista hoje, né, ela disponibilizasse para o seu público consumidor, né, tratamento para aqueles que, na verdade, fumam mais do que deveriam. A grande questão é, né, quantos cigarros você poderia ou você deveria fumar? Né? E aí a analogia é exatamente para a gente pensar quanto de conteúdo adulto você deveria ou poderia consumir. E é delicado, é realmente delicada essa situação. Bom, e a outra pergunta que eu faria, realmente parece ser um submundo, porque você não vê a propaganda escancarada, embora a sexualização exacerbada hoje na sociedade seria uma propaganda. É uma propaganda. Mas é um submundo isto aqui, porque a gente viu pelos números agora há pouco aqui, supera Hollywood hoje na produção cinematográfica. É exatamente isso. Supera tudo o que você possa imaginar. As pessoas, elas vivem na sua intimidade algo que a gente não tem exatamente noção. É inevitável, né? Um site, às vezes, você vai baixar alguma coisa, ele oferece ali um link, né? A pessoa mesmo, na sua curiosidade, diante ali de algo que ela queira ler, descobrir, ela acessa, acaba acessando um conteúdo num site, algo nesse sentido. Então, de fato, é um submundo, mas ele acontece com uma frequência muito maior, né? Assim, o consumo, o contato com esse tipo de material do que a gente possa imaginar. Bom, mas aí para aquela pessoa que é muito resistente, ela diz, mas isso não é de hoje, sempre existiu, então sempre vai ser assim. E a gente viu aqui que realmente aqui a gente pode colocar que desde a história da humanidade existe, assim como existe o crime, assim como existe a mentira, assim como... É um mal que existe desde sempre também, não é? É um mal que existe desde sempre, mas ele piorou e muito. Com a indústria e principalmente com a internet de alta velocidade. Veja que o problema hoje em relação a esse consumo problemático de pornografia, ele envolve o quê? Uma quantidade de estímulos muito grande, chegando num tempo muito curto para a pessoa. Isso faz com que a pessoa libere um neurotransmissor, uma substância química que existe dentro do cérebro que se chama dopamina. Dopamina se consegue produzir com cigarro, com álcool, com drogas como a cocaína. E essa comparação entre pornografia e cocaína é uma boa comparação, porque nós estamos falando de algo que estimula, que faz com que realmente o cérebro libere essa substânciazinha chamada dopamina numa quantidade muito grande. E, de fato, né, as pessoas que se perdem nesse processo, elas estão buscando meramente o quê? Prazer, uma sensação gostosa naquele momento, elas se perdem nesse processo. Só este primeiro bloco já foi uma imensa viagem que a gente percorreu por este tema. Nós vamos para o intervalo. Já, na volta, aí eu já quero abordar com o doutor aquilo que a gente antecipou agorinha há pouco. Por que atinge mais os homens? E qual o estrago que isto provoca na sociedade? Daqui a pouquinho a gente volta. O tema do Além da Notícia de hoje é preocupante, mas por que estamos abordando aqui com tamanha seriedade e necessidade? Eu diria... A gente não pode perder a esperança e a gente não pode perder de vista os ideais. O homem virtuoso, o homem valoroso, uma sociedade que prima e que luta e que se sacrifica para isto, ela tem seus retornos imensamente benéficos. E é por isso que a gente está falando sobre um tema como esse. E é por isso que existem pessoas tão edificantes no seio da sociedade ao longo de toda a humanidade. Porque buscaram a virtude, a prática, a busca da virtude, que não é fácil, é sempre o caminho dos melhores resultados na vida de todos os homens. Pois bem,
falando desse tema de pornografia, por que as pessoas têm também esse fetiche, essa fantasia de, primeiro, registrar suas intimidades e, em alguns casos, até publicar essas intimidades? É interessante que a fantasia, ela produz no cérebro, né, o grau de estimulação. E toda vez que a gente se permite a isso, a gente vai para níveis que a gente não consegue exatamente entender qual é o limite. Difícil a gente saber por que uma pessoa opta, por exemplo, por mandar, né, fotos da sua intimidade para outras pessoas, sendo que aquilo muitas vezes pode trazer consequências extremamente negativas para o relacionamento dela. Ronaldo, eu atendo homens hoje que eles estão rompendo um casamento porque simplesmente suas esposas deixaram de confiar neles. Amigas, por vezes cunhadas, são abordadas com fotos íntimas diante de uma conversa que a princípio pretendia ser despretensiosa. Imagine um homem que acorda, de repente ele tem essa fantasia já há algum tempo muito forte, e ele começa a imaginar o seguinte: se eu mandar uma foto minha, nu, por exemplo, para uma cunhada, né, que é bonita, ou pela qual eu em algum momento nutri alguma fantasia, ou para uma amiga da minha esposa, será que acontece alguma coisa? E esse mesmo homem, ele sabe no seu íntimo que não vai acontecer, e talvez até se abrir uma porta ele não vai chegar a fazer algo efetivamente. Mas por que fazer isso? Por que um homem se apeteceria ou ele teria algum tipo de prazer exatamente por fazer esse ato? Então, essas são talvez assim algumas questões difíceis de nós entendermos, né, dentro daquilo que é a dinâmica humana, a fantasia humana, tudo aquilo que se elabora. Nós temos que tomar cuidado com as nossas fantasias, né? E talvez o conteúdo adulto ele tenha ou cumpra um problema muito grande aí. Nós somos aquilo que nós consumimos, o que nós lemos, o que nós assistimos, né? As conversas que temos, tudo isso vai nos orientar, nos dirigir. Se você consome um conteúdo, como você disse, virtuoso, se você lê sobre virtudes e você entende o papel daquilo na sua vida, conversa com pessoas a respeito disso, provavelmente você vai, em algum momento, ter mais virtude, ou pelo menos mais propensão à virtude na sua vida. Por outro lado, se você começa a simplesmente dar vazão à sua fantasia, estimular a sua fantasia, consumir conteúdos que explorem, que estimulem mais e mais essa fantasia, você vai ser um indivíduo fantasioso, né? E cabe dizer que fantasia está muito longe, né, da realidade e que talvez seja um recurso humano, todos nós fantasiamos, mas nós temos que colocar um freio nisso, porque afinal de contas, essas fantasias elas podem ir muito de encontro ali a uma coisa que na verdade é importante para a gente, né, como casamento, família, valores pessoais. Você sabe que por vezes eu fico imaginando, falei, meu Deus, eu me sinto um extraterrestre neste mundo. E por que criança apetece tanto também os instintos sexuais de alguém, chama tanto a atenção? Essas pessoas, né, os pedófilos, né, realmente são pessoas que têm um funcionamento diferente, né? Graças a Deus isso certamente um mínimo da sociedade, representa uma parcela pequenininha da sociedade, mas o suficiente para colocar crianças em risco. É difícil a gente entender exatamente o que acontece. Sabe-se que aumenta a probabilidade de que o indivíduo se torne um pedófilo quando ele foi alvo de um pedófilo. O fato de que ele tenha sofrido abuso na infância aumenta em muito a probabilidade de que ele seja um abusador. Não quer dizer que ele vá ser, é importante afirmar isso, mas aumenta a probabilidade de que ele seja. Então, de alguma forma, experiências, de alguma forma, fantasias, de alguma forma, até a própria pornografia, ela pode induzir a esse tipo de comportamento. Veja, quando uma pessoa ela começa consumindo um conteúdo, vamos dizer assim, que não traz mais para ela nenhum tipo de novidade, porque a grande busca, né, dentro desse comportamento problemático de consumo é a busca pela novidade. Quando aquilo que ela consumiu não gera mais nela aquele mesmo estímulo de antes, ela vai em busca de coisas diferentes. E ela pode chegar, sim, nesse conteúdo infantil. A grande questão é exatamente essa. Se nós simplesmente damos vazão, né, às nossas fantasias, nós esbarramos em limites, em valores, em questões tão preciosas, que envolvem, né, muitas vezes a segurança dos próprios filhos, porque às vezes esses homens pedófilos são pais também.
Mulheres também, mas, enfim, na sua grande maioria, homens. Aliás, e lamentavelmente, o grande número de pedófilos são pais. São pais. Lamentavelmente. Isso. E isto, né, nos chama muito a atenção. Como é que esse homem dissocia, né? Ele não consegue, naquele momento, se colocar minimamente numa situação em que o seu próprio filho pudesse ser alvo, né, daquela situação e sofrer com Doutor, isso. Uma pergunta curiosa. A mente, a razão dessa pessoa, nesta hora, é sequestrada pelo instinto? Olha, é difícil a gente falar sobre isso pelo seguinte. O tema pedofilia, ele é um tema muito específico. Muitas pessoas vão flertar com muitas possibilidades fantasiosas, mas não chegam nisso. Isso é uma barreira, isso é um limite, e que bom que assim seja. Mas outras pessoas, elas já começam desde sempre a ter esse desejo, por algo que não faz muito sentido, né? Porque, veja bem, o indivíduo ele está preparado para o ato sexual do ponto de vista biológico, friso isso, apenas do ponto de vista biológico, quando ele começa a desenvolver caracteres sexuais secundários. Né? É um aumento do homem, por exemplo, do tamanho de pênis, pelos pubianos para homens e mulheres, né? O crescimento dos seios para as mulheres. Né? Então, essa diferenciação que existe entre o corpo de uma criança e de um adulto em formação é que marca, digamos assim, do ponto de vista biológico, né, apenas do ponto de vista biológico, essa preparação para o ato sexual, que culminaria, claro, do ponto de vista biológico, assim, na gestação, na continuidade ali da espécie. Mas algumas pessoas, né, esses que acabam tendo esse tipo de interesse, enveredam por um corpo que não desenvolveu ainda caracteres sexuais secundários, logo não estaria pronto ainda para essa atividade sexual. É muito difícil a gente falar sobre esse tema, não é um tema simples, né? É algo muito complexo, porque, como você disse, envolve um crime. Né? Muitas dessas pessoas sofrem, outras não, outras estão convictas de que o seu prazer, que a sua busca, né, é uma coisa que talvez não tenha nenhum tipo de problema. Isso se assemelharia a uma psicopatia já? Ah, esse grau, certamente. Alguém que não consegue ter empatia, é alguém que não consegue se colocar no lugar do outro, e aí a gente já teria um misto, talvez, né, de problemas. Né? Para além desse desvio, né, do ponto de vista sexual, a gente teria uma outra questão que seria essa falta de empatia. Mas muitos, e a maioria dos pedófilos sofrem. Tem aquele desejo, é uma coisa muito forte dentro delas, elas vão colocar em prática muitas vezes aquele seu desejo, não só consumindo conteúdo, mas talvez abusando mesmo, né, de um menor, e isso, né, óbvio, traz consequências severas para a vida daquele que é abusado. Recentemente saiu um estudo indicando que o consumo de pornografia faz o cérebro regredir. Em qual fundamento está esse estudo? Bom, é muito interessante a gente entender o seguinte. O cérebro, ele é afetado por qualquer coisa. Estamos conversando aqui nesse momento agora, você me diz coisas, eu te digo coisas, e o tempo todo nós vamos conectando e reconectando as sinapses, com as conexões neurais, né, que são as comunicações que existem entre cada uma daquelas células cerebrais, que são os neurônios. Veja bem, tudo aquilo que a gente faz e que não conversa com a nossa natureza pode, né, e geralmente traz problemas. Imagine um indivíduo que ele deixe de ler, imagine um indivíduo que ele deixe de praticar uma atividade física, imagine um indivíduo que deixe de conviver socialmente, interagir socialmente com as pessoas para ficar em casa, consumindo um conteúdo na tela de um celular ou de um computador que produz prazer meramente de cunho sexual. Então ele está fortalecendo, né, uma onda de busca de prazer que não conversa com várias outras atividades na vida dele. Então ele vai abandonando atividades, e é o que costuma acontecer com grande frequência, para se dedicar a uma prática que produz para ele extremo prazer sem qualquer esforço. E aí a gente começa a ter, sim, uma regressão, porque você volta para uma questão que ela é meramente de prazer. É um indivíduo com o mínimo de esforço, com alguns cliques, né, com um rolar de tela, ele consegue se satisfazer. Será que esse indivíduo ele vai em busca de alguma coisa que realmente faça com que ele se estimule dentro de outras necessidades dele enquanto indivíduo? Porque, veja, o músculo ele hipertrofia, ele cresce quando nós aplicamos nele o estímulo, né, do esforço. O cérebro é a mesma coisa.
Se nós utilizamos o nosso cérebro lendo filosofia, lendo biologia, lendo psicologia, por que não? Né? Nós nos desenvolvemos dentro dessas áreas do conhecimento. Por outro lado, se nós ficamos como meros seres autômatos diante de uma tela luminosa, consumindo um conteúdo que não acrescenta absolutamente nada, porque enganam-se aqueles que acham que a pornografia ela ensina alguma coisa. Ainda existe um mito, principalmente para aqueles mais imaturos, né? Adolescentes, pré-adolescentes, né? Muitas vezes acreditando que eles vão aprender alguma coisa com aquilo ali. Aquilo não ensina, aquilo não é realidade, aquilo não reflete a realidade, né, de uma relação sexual entre duas pessoas verdadeiramente conectadas e duas pessoas que buscam uma atender a outra. Está muito longe de ser isso. O senhor já trouxe aqui exemplos e coisas tão claras na sua resposta. Tem aqui uma outra relação também, inclusive resultado de estudos, de que a pornografia ela pode provocar ansiedade e depressão, né? Perfeito, perfeito. Nós temos hoje vários diagnósticos que são diagnósticos equivocados por parte de profissionais da área de saúde mental, apenas porque eles não fizeram a seguinte pergunta: qual é a sua relação paciente com a pornografia? Mesma coisa do TDAH. Mesma coisa do TDAH. Então tem pessoas que são diagnosticadas com fobia social, com transtorno obsessivo-compulsivo, que é um tipo de transtorno de ansiedade generalizada, porque essas pessoas elas simplesmente largaram certas rotinas importantes para as suas vidas, para a regulação cerebral, química cerebral, e elas passaram apenas a ficar diante de uma tela luminosa, tendo a liberação de dopamina, dopamina, dopamina. Veja, o nosso cérebro, ele é inundado por uma série de substâncias muito importantes para um perfeito funcionamento. Nós estamos falando, para além de dopamina, de noradrenalina, nós estamos falando de serotonina, nós estamos falando de várias substâncias químicas que são necessárias e são produzidas diante, né, de determinadas atividades que são consideradas saudáveis. É diferente você estar diante, por exemplo, de uma praia, né, olhando a beleza do mar, contemplando aquele ambiente, aquilo regula o seu cérebro de uma determinada maneira e traz para você tranquilidade, paz, harmonia. Quando você conversa com uma pessoa, dá umas boas gargalhadas, se diverte. Quando você está com um cônjuge e discute com uma pessoa uma coisa bacana, a história da relação de vocês, ou um projeto futuro de viagem, ou uma mudança de casa, o cérebro também vai se regulando de uma forma equilibrada. Por outro lado, quando a pessoa se isola para uma prática da qual muitas vezes ela tem vergonha, quando uma pessoa se isola para consumir um conteúdo adulto do qual ela se envergonha porque não conversa com aquilo que ela verdadeiramente é. Eu vou tomar, foi o que o senhor falou agora há pouco, não conversa com a natureza da pessoa. Não conversa com a natureza da pessoa. E aí eu volto. Homens heterossexuais consumindo conteúdo que não conversa com a sua sexualidade. Consumindo um conteúdo adulto que os leva para uma verdadeira dúvida se eles são efetivamente heterossexuais. A grande maioria chega desesperada no meu consultório apenas para eu poder dizer o seguinte: meu amigo, seu problema é um só. Consumo problemático de pornografia. Larga isso. Vai viver a sua vida com a sua esposa. Vá viver a sua verdadeira natureza, para que isso entregue a você de volta àquela pessoa que você é. Doutor, a gente chega à simples conclusão de que uma ética bem estabelecida, ela conduz e guia as pessoas para práticas que trazem o bem para a vida da própria pessoa. Quando se fala contra a pornografia ou se fala mal da pornografia, não é simplesmente uma coisa moralista, mas é algo que deveria ser entendido por mim, por você, como um mal que traz para a própria alma da pessoa, fisicamente, traz mal para a vida das pessoas. A gente está aqui constatando, e são pesquisas científicas, não adianta nem alguém chegar aqui e contestar qualquer coisa, porque pode acontecer do sujeito que ele vai pesquisar em jornais, em sites, algum artigo de alguém defendendo a positividade da pornografia. E não duvido que vai encontrar, porque tem pessoas que são capazes de escrever artigos falando bem, falando que faz bem à saúde, que isso, que aquilo outro. Mas quando você confronta isso, opinião de alguém que é favorável e que traz seus argumentos, quando você confronta opinião com fatos, com informação,
e também com a sua própria inteligência. Nós estamos trazendo coisas aqui que são incontestáveis. O bem-estar emocional, físico, psicológico do ser humano é afetado por essa prática. Então, você pode até continuar duvidando, você pode até continuar contestando, mas eu acho que vai chegar uma hora que a sua inteligência vai dizer: ei, espera aí, você está duvidando de algo que você está olhando, vendo com seus olhos, tocando com a sua inteligência. Então, por favor, nós não somos contra por ser contra, não estamos falando aqui dessas coisas por falar. É porque existem fatos, estudos, realidade, e talvez você até sinta isso no próprio corpo. E, claro, aqui no nosso programa, sem nenhuma intenção de dizer que feio a sua vida, que feio isso que você faz. Aliás, doutor, não é isso que o senhor faz no escritório, no consultório, quando chega alguém, não é? Longe quando disso. chega alguém assim, exatamente como o senhor olha para essas pessoas? Longe disso. O meu papel não é um papel de julgar, né, ter qualquer tipo de senso moral, até porque eu sei que essas pessoas, na verdade... Precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda. E elas não entraram naquela situação simplesmente porque queriam. Muitas dessas pessoas foram apresentadas a um conteúdo totalmente inadequado ainda na infância, quando não tinham um discernimento, uma capacidade de frear aquilo que faria tão mal às suas vidas. A grande maioria é isso. Homens que começaram... Não, e mesmo que alguém tenha entrado, não, mas eu entrei sabendo, eu queria fazer aquilo. Mas você não percebe que você foi influenciado por uma cultura, por um ambiente que estava ali envolvendo você. Hoje, a grande maioria, né, a internet em escala comercial, ela data de 95 no Brasil. De lá para cá, então, nós já temos muitos anos, né? Então, a gente está falando aí de 30 anos praticamente, não é isso? Né? Então, quando a gente vai caminhando, na verdade, aí, né, para essa situação de tanto tempo, nós já temos muitos homens, hoje homens, mais de 30 anos, às vezes, por vezes, perto disso, né, que desde a sua infância foram apresentados ali aquele conteúdo pornográfico. Mas ainda que essa pessoa tivesse consciência, de fato, é alguma coisa tão apetitiva, tão feita para vender, que ela realmente começa a mexer com a capacidade do indivíduo de tomar decisão por si próprio. E tem pessoas que são mais suscetíveis do ponto de vista biológico a vícios. Essas têm que tomar cuidado muito maior em relação a isso. Porque elas talvez tenham um histórico de um problema com bebida, talvez elas tenham um histórico de problema com alguma droga ilícita, essas talvez tenham uma probabilidade, uma propensão maior a se tornarem dependentes desse tipo de conteúdo. Porque volto, né, à questão, tudo se trata daquela substânciazinha que nós mencionamos, a dopamina, né? Uma substância que está associada a prazer. Leve um chocolate à boca, dopamina. Né? Leve uma colher de sorvete à boca, dopamina. Né? Um churros, dopamina. E quando a gente fala, lamentavelmente, de pornografia, muita, mas muita dopamina, mais do que qualquer um desses exemplos. A busca do prazer. A busca do prazer. Bom, gente, vocês viram, eu ainda não falei da questão do homem, por que mais o homem, não é? É que a gente vai aqui caminhando no tema, e doutor, antes de encerrar esse bloco aqui, eu gostaria mais uma vez de dizer, esse tema é tão importante, é tão precioso, e o que estamos conversando aqui, eu tenho certeza, será libertador para tanta gente. E por quê? Eu sei que nós estamos no canal católico, nós temos agora um imenso público bastante religioso, mas eu sei que isso afeta também pessoas assim, neste nosso ambiente religioso. E como afeta? Não perdemos a nossa humanidade por sermos religiosos e nem a nossa fragilidade no mundo em que a gente vive. Mas como eu, e que tenho o elemento da fé, posso também me postar diante de tudo isso. O que buscar? Que caminho buscar também até diante da luz da minha fé? Para me ver livre de tudo isto. A gente não vai fugir desse debate, não. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, quero trazer a questão também do suicídio. Nunca se praticou tanto suicídio no mundo e há uma relação da pornografia com o suicídio. Daqui a pouquinho. O prazer, a busca do prazer é que precisa encontrar parâmetros na vida da gente. Eu agora, nesse intervalo, enquanto a gente estava aqui, corri até o banheiro para urinar, porque eu estava precisando. Quando eu ali realizei aquele ato, me senti extremamente aliviado. Eu falei, puxa vida, existe um prazer que é lícito e que traz o bem ao ser. Mas existe um prazer, e todo prazer é prazer, ele é bom, é que ele, embora seja lícito, porque tudo é permitido, você é livre para qualquer coisa,
mas ele não traz bons resultados. Como analisar, doutor, essa questão do prazer, da busca do prazer, o prazer que traz realização, satisfação e que é legítimo, mas aquele prazer que traz consequências duras, danosas. A pornografia se insere neste, né? É muito interessante. O sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, ele fala sobre a sociedade líquida, fala sobre os amores líquidos. Entendendo que esse termo líquido é tudo aquilo que se esvai pelas mãos, né? Aquilo que passa, que não encontra solidez, que não encontra realmente uma verdadeira importância ali para o ser. E quando a gente pensa sobre aqueles prazeres naturais, como é bom nós abrirmos a janela do carro, sentirmos o vento bater, como é bom muitas vezes nós acordarmos e vermos o sol nascer, como é prazeroso muitas vezes nós termos ali o aconchego daquela pessoa que a gente ama, ficar abraçadinho ali junto, conversando ao pé do ouvido. As pessoas estão se perdendo nisso. E o Zygmunt Bauman chama atenção para uma coisa que é exatamente a tecnologia, como talvez uma das grandes ameaças por trazer exatamente o quê? Alguns prazeres ou algumas formas de nós nos relacionarmos com pessoas e com o mundo de uma maneira virtual, de uma maneira afastada daquilo que seria o natural. Então veja, sexo a princípio deveria envolver a relação entre duas pessoas que se amam, que têm um sentimento uma pela outra, que dão uma a outra liberdade para viver aquela situação, aquele momento de prazer. Mas hoje, as pessoas estão redescobrindo o prazer. Quando? A qualquer tempo. Há homens que abandonam o seu momento de trabalho para irem até o banheiro do seu ambiente de trabalho para se masturbar, por exemplo. Veja que coisa insana. Quando tivemos a bolha, alguns anos atrás, a bolha imobiliária norte-americana, uma agência de auditoria, um órgão de auditoria norte-americano descobriu que o órgão que era responsável por fiscalizar as instituições que faziam a liberação do crédito imobiliário tinham pessoas que consumiam praticamente 6, 7 horas, um turno inteiro de conteúdo pornográfico. Os logs que ficam registrados nos computadores apontavam que essas pessoas não estavam trabalhando, elas passavam o dia consumindo pornografia. Vejam o quanto isso, na verdade, faz com que a pessoa ela esqueça completamente. Porque eu imagino que você, assim como eu e como muitas pessoas que estão assistindo aqui agora, tem prazer no seu trabalho. Quantas vezes eu saio feliz? Poxa, fiz uma intervenção que eu acho que foi importante. Pela primeira vez eu vi uma compreensão, eu senti uma compreensão, eu já prevejo mudanças na vida daquele paciente. Isso é tão prazeroso. Mas algumas pessoas estão deixando de trabalhar para viver um momento de prazer solitário associado à mera liberação da dopamina. Afeta o caráter. Afeta o caráter, sem sombra de dúvida. Você vê pessoas que elas estão, nem negociando, eu diria, elas estão simplesmente deixando de lado algo que é muito precioso e que talvez seja o motivo pelo qual nós chegamos até aqui. Nós precisamos... Pessoas que eram outrora admiráveis, sim, pessoas que tinham compromisso, responsabilidade, postura, podem perder isso tudo. Podem perder o brilho no olhar, a motivação para a vida, podem perder relacionamentos, podem perder a capacidade cognitiva para o trabalho, para o desenvolvimento. Da mesma forma que nós observamos lá com as drogas, né? A pessoa que se perde nas drogas, ela deixa de ser interessante. Há uma outra observação que eu gostaria de trazer aqui com o senhor. A pessoa perde a sensibilidade no trato com a outra, perde a fraternidade, perde a afeição também, se torna uma pessoa seca, dura, afastada? Muitas das pessoas, elas perdem o prazer. Nós estávamos falando do prazer, então elas perdem o prazer por essa relação. É como se elas talvez não tivessem mais interesse por essa relação de troca com o ser humano, porque elas descobriram uma forma, com o mínimo esforço, de ter esse prazer. Se tornam frias e distantes, é isso do outro. Se tornam indiferentes. E quando eu falo do outro, é de qualquer outro, não só de outro. Alguém, de um parceiro ou de uma parceira em casa. A gente pode estar falando de um colega de trabalho, sim, do outro ser humano. Sim. Porque aquela pessoa talvez não seja necessariamente prazer, né? Lidar com pessoas envolve algum sacrifício. Nós fazemos algum investimento, né? E esse investimento ele requer, na verdade, muitas vezes nós negarmos a nós mesmos para que nós
olhemos o outro, consideremos o outro. Né? O amor ágape, o amor de doação, ele envolve exatamente isso. Né? Você se desconsiderar, ou pelo menos, num daquele momento, você pensar menos em si e pensar no outro. E essas pessoas perdem isso. Quando eu voltei agora há pouco aqui do intervalo, o senhor estava conversando aqui com o Gustavo, nosso cinegrafista, falando sobre até a renúncia ao prazer. Um sacrifício por algo que se faz, uma renúncia a algo que me satisfaça, em busca de quê? De um crescimento, de uma transformação, da construção de algo em mim. Isto é lícito, mas para quem se entrega assim, a uma prática viciosa, isso deixa de existir, né? Deixa de existir completamente. Nós falávamos aqui exatamente sobre coisas simples. Né? Algumas pessoas, elas simplesmente se entregaram, né? Se entregaram ao ar-condicionado, né? Ao conforto de um banho quentinho, ao conforto de um fast food, né? Que chega rapidamente, é uma comida muito saborosa, rica em carboidratos, rica em açúcares, e a pessoa vai vivendo esse mundo. Deixa de fazer esforços, deixa de pagar o preço, deixa de se sacrificar. Vida sem esforços e sem sacrifícios. Sem esforços, sem sacrifícios. Agora, quando essas pessoas chegam principalmente com essa demanda do vício em pornografia no meu consultório, uma das primeiras coisas que a gente procura desconstruir é exatamente esse padrão. E esse padrão vai sendo desconstruído quando você propõe mudanças de rotina que às vezes são simples. Escuta, deixa seu carro em casa. Deixa seu carro em casa e vai caminhando até o mercado, traga as compras. Meu pai tem 87 anos, até hoje ele vai no mercado e traz as compras na mão, a pé. Elenque mais aí outros, por favor, doutor. Vai. É um sacrifício, sim, né? Tem um custo, né? Mas isso provavelmente o mantém vivo aos 87 anos de idade, muito lúcido e muito saudável. Né? E é interessante nós pensarmos sobre outras renúncias que nós fazemos. Falávamos aqui no intervalo sobre o banho frio, a importância que um banho frio tem. E aí, Ronaldo, você me pergunta, mas pera lá, você indica banho frio aos seus pacientes com base em quê? O que nós sabemos é que alguns estudos, ainda carentes de alguma revisão, eles já apontam um aumento da dopamina. Opa! Veja lá, você acabou de dizer, Fábio, que a dopamina é produzida diante de situações de prazer, do doce, né, do sexo, do consumo de pornografia, mas já se identificou que pessoas que se inserem em banhos frios, elas têm algum aumento de dopamina. Agora veja, o que você está fazendo para produzir a dopamina não é algo que fere a seu valor, seu princípio, a sua integralidade. Você está substituindo a fonte do prazer, a fonte ruim para a fonte boa. Perfeito. E você está aprendendo também o seguinte, a lidar com algumas situações desconfortáveis. Nem eu, nem você, nem o seu cinegrafista Gustavo, gostam do banho frio. Com certeza não gostam do banho frio. Não é uma coisa que ela seja a princípio, a menos que esteja muito quente naquele dia, mas a princípio, principalmente nessa época do ano que a gente tende a ter uma diminuição da temperatura onde moramos, é difícil a gente tomar banho frio. Mas essa é uma das recomendações. É uma dor em determinados momentos, é um sacrifício em outros momentos, mas é alguma coisa que a gente observa presente na vida daquelas pessoas que realmente costumam serem mais organizadas. Né? Um dos vídeos que eu recomendo, até para estimular as pessoas a assistirem banho frio, é um desses vídeos do TED Talks que traz para a gente um indivíduo que ele começa a dizer que diante dos momentos mais difíceis da vida dele, ele passou a tomar banhos frios antes de tomar decisões, antes de fazer escolhas e antes de seguir para uma nova fase na vida dele. E a gente está falando de um norte-americano, de um banho frio que é verdadeiramente frio. Mas ele passou a fazer isso por entender os benefícios que aquilo trouxe para a vida dele. Ninguém menos do que um PhD, um indivíduo que tem doutorado na área dele, ninguém menos do que um ultramaratonista, um indivíduo que faz esforços a mais, de repente, para se manter fiel ao esporte, um executivo de empresa. Então, um indivíduo de alta performance, escolhendo o banho frio no lugar do banho quente. Não deixa de ser um tratamento de choque, todavia que não causa mal nenhum. Pelo contrário, né? Não causa mal. Vamos lá. Eu me lembro, inclusive, santo da Igreja Católica, São Francisco de Assis, em suas tentações, e eram neste campo da sexualidade, ele se jogava numa roseira de espinhos.
Ele se jogou, tem um histórico, tem a roseira até hoje lá em Assis. Eu estive lá, tá a roseira conservada, foi no ano 1200 e alguma coisa, até os dias de hoje, a roseira na qual ele se jogou na hora de uma tentação sexual. Veja só, um tratamento de choque que eu preciso me dar também. Não vou orientar ninguém a se jogar aqui no espinho, alguma outra coisa, mas veja, é como eu quero lidar para romper algo que eu sei que vai me fazer mal, não é? É o quanto eu estou disposto a pagar né, o preço para a mudança. Doutor, eu terminei o bloco falando também a pessoa religiosa não está fora dessa realidade. Pelo contrário, quanto religioso sofre também com isso, não é? E a pessoa religiosa, ela tem mais elementos ainda para lidar contra a prática viciosa da pornografia? Veja bem, a pessoa que ela tem uma prática religiosa talvez sofra mais do que aquela que não tem. Porque ela sabe o que é certo e está fazendo o errado. Existe uma incoerência entre aquilo que ela sabe que ela deveria fazer e aquilo que efetivamente ela faz no seu dia a dia. Então, inclusive, é uma pessoa que tem maior probabilidade de mergulhar num processo depressivo, de realmente se desorganizar enquanto pessoa, porque ela está vivendo uma incoerência. Incoerência é uma chave para a ansiedade, né? Precede a depressão. É algo que a gente deve combater, a incoerência em todos os aspectos, né? A gente deve ser coerente. Se a gente defende um valor, se a gente defende um princípio, a gente deve viver isso na nossa própria vida. Então, as pessoas que têm uma fé, que professam uma fé, que vivem aquilo, elas não estão imunes e, pelo contrário, elas podem ter mais problemas ainda, porque elas passam a viver algo que é muito danoso ao ser humano, que é viver a incoerência. Mas também é correto dizer que elas têm muito mais elementos ainda para combater isso, né? Sem sombra de dúvidas. Quando você tem o conhecimento, e você dizia agora há pouco, conhecimento é libertador, de fato. Ter esse conhecimento e aplicar esse conhecimento é algo que te coloca numa condição de se libertar verdadeiramente. Então não basta simplesmente você saber que, você tem que saber como. Você tem que buscar as formas exatamente de você diminuir essa compulsão em determinados momentos. Você tem que buscar formas, pagar o preço, como falávamos, para que, na verdade, você se veja diante de uma condição que é menos provável de você fazer aquela coisa que talvez não seja a mais indicada para você fazer. Então, tem ferramentas, sim, nós temos essas ferramentas, mas nós precisamos fazer uso delas. E aí eu uniria aquilo que o senhor já trouxe como exemplo aqui, a caminhada, a boa leitura de um bom livro clássico, pode ser de um livro religioso também, o bom relacionamento com as pessoas, conversar, se dedicar mais às pessoas, unir isto, por exemplo, às práticas de fé espirituais, à oração, à novena que a pessoa faz, à Santa Missa, ao terço, a sua prática, do seu culto de fé, não é? Unindo isto também àquilo que vai preencher a vida da pessoa, porque imagino um grave problema é a ociosidade, né? Aquela vida ociosa, sem ocupar os espaços da vida também. O ditado popular é sábio: mente vazia, oficina do diabo. Toda vez que a gente se coloca numa situação em que a gente está à deriva, é como uma embarcação, ela está solta e qualquer coisa pode acontecer com ela. Rodar em círculos, permanecer no mesmo lugar por muito tempo, ou se chocar com rochas, por exemplo. E isso é muito importante, a gente entender que a nossa cabeça precisa estar o tempo todo preenchida, preferencialmente de bons estímulos. Estamos perdendo o hábito de leitura. Estamos perdendo o hábito da boa leitura. Muitas pessoas hoje preferem consumir um conteúdo que ele parece até inofensivo, mas que ele vai nos trazendo uma dificuldade muitas vezes para nos dedicarmos a uma leitura árdua. Meu filho hoje com 10 anos, ele fala: papai, 300 páginas esse livro? E veja que não é tanta coisa assim, mas já vive esse menino de 10 anos uma cultura de que 300 páginas é muita coisa, habituado a um Twitter, né, as legendas de Instagram. Então isso tudo vai parecendo para a gente muito, né, quando na verdade deveria ser, né, aquele preço diário que nós pagaríamos para nos desenvolvermos ou continuarmos ao menos nos desenvolvendo. O senhor sabe que eu não admito jamais, a mim, escutar áudios acelerados no WhatsApp?
porque já li que aquilo faz um mal enorme para a mente das pessoas, nos torna ansiosos, apressados com tudo e contribui hoje para esse meio aí que a gente vive hoje, esse mainstream que a gente vive hoje na sociedade. E as pessoas não se dão conta de quanto mais curtas as informações, mais elas se treinam realmente para essa variação de estímulos. Porque o problema hoje tecnológico, ele excede muito a questão da pornografia. Nós temos o problema dos games, né, que atualmente nós temos, inclusive, com a última publicação da CID, a classificação, o Código Internacional ali de Doenças, nós já tivemos a inclusão, né, desses jogos online, os games como um problema, né, uma patologia, mas não tivemos a pornografia. O consumo problemático de pornografia ainda não consta nos nossos manuais, seja a CID, seja o DSM, que também é um outro manual muito útil para nós. E isso nos chama a atenção, né? Na verdade, assim, algumas pessoas estão preferindo as coisas mais simples, os vídeos curtos, os áudios acelerados, né, leituras praticamente inexistentes, e isso vai, na verdade, treinando a pessoa para ela ficar simplesmente optando, quando opta, por alguma coisa que seja simples, fácil, rápida. E isso, eu entendo que é realmente a função hoje daqueles que talvez tenham maior consciência, né? Então, é de suma importância que você, sua equipe, tragam esse tema para o debate, para tantas pessoas que vão assistir, vão pensar, vão reformular, né, a sua maneira de conduzir a vida, vão procurar ajuda, por que não? Porque muitas dessas pessoas sozinhas não vão conseguir largar algo que fazem durante tanto tempo na sua vida, né? Mas a partir do momento em que elas têm o conhecimento, elas entendem que aquilo ali realmente traz malefícios, traz problemas, que talvez alguns dos problemas que elas vivem, experimentam na vida, como a falta de atenção, a dificuldade para a leitura, o desânimo, a falta de interesse por fazer uma atividade física, ou se cuidarem em vários aspectos, né, está associado, ou pode estar associado com esse consumo de pornografia, elas vão mudar, elas vão adotar nova postura diante da vida. Eu vou me alongar um pouquinho mais ainda nesse bloco aqui, doutor, para perguntar 3 coisas. Pornografia e suicídio. Nunca se viu tantos casos de suicídio como atualmente na história. Deve haver uma relação também com a pornografia, porque também nunca esteve tão em alta, né? Não conheço necessariamente estudos que apresentem uma correlação segura entre uma coisa e outra. Mas a minha prática de consultório, como de outros profissionais com os quais converso, apresentam realmente coisas interessantes. Indivíduos que principalmente começam a consumir um conteúdo que diverge da sua formação, da sua natureza, daquilo que nós entendemos que na verdade vai sendo a formação do homem, esses indivíduos eles estão mais propensos a fazer isso. Não foi uma, não foram 2, não foram 3 vezes que eu escutei em consultório: doutor, eu tenho pensado em me matar, porque esse tipo de conteúdo que eu consumo, eu teria vergonha de que um amigo meu soubesse, que a minha esposa soubesse, que meu filho soubesse, porque é um conteúdo que ele diverge demais. Eu tenho até dúvida se eu sou homem mesmo, eu escuto esse tipo de coisa. E esses indivíduos, esses são bem propensos, porque muitas vezes nós estamos falando de um indivíduo que ele não tem só uma dificuldade com a pornografia, mas por vezes a bebida está inserida dentro do contexto de vida dele. Eu acredito sim que você esteja correto, que exista uma correlação, não temos ainda estudos assim nesse sentido, mas eu acredito que pornografia, né, o consumo exacerbado de coisas como, por exemplo, as mídias sociais online, indivíduo que passa ali o tempo todo vendo, né, no feed ali o que é, o que o outro está vivendo, que ele de repente não consegue ver ou não pode viver a realidade do outro, tudo isso tem uma relação, acredito mesmo, com o aumento dos índices de suicídio. Não seria somente isso, mas isso deve ter um peso significativo. Sobretudo pelo grande número de pessoas que, vivendo essas situações todas, se sentem extremamente solitárias, sozinhas. E aí, bom, vamos seguir aqui no programa de hoje. Eu preciso ir para o intervalo e ainda não abordei aquela questão que agora vou deixar para o próximo, sim. Por que mais os homens? Por que esta afetação aos homens? E também, disfunção sexual é real ou é mito? A pessoa que pratica pornografia, ela realmente vai tendo as consequências também na sua própria prática sexual com outra pessoa. Vamos para o intervalo? Voltamos já.
O tema do programa de hoje é pornografia, a droga do novo milênio. É sério e é importante este assunto. A gente já está conversando aqui com o doutor Fábio Caló, que é psicólogo com experiência vastíssima, mais de 25 anos, e que ultimamente tem se dedicado especialmente a estudos e instrução nestes casos de pessoas com vício em pornografia. E eu agradeço enormemente pelo senhor estar aqui conosco na noite de hoje, nos ajudando a compreender a temática. Professor Fábio, doutor Fábio, professor também, claro, eu gostaria de citar o seguinte: nos anos 70, as pessoas para assistir pornografia tinham que ir a um cinema numa sessão noturna, às vezes escondidos, não queriam que ninguém visse, ou então chegavam nas locadoras, tinha aquela sessão particularizada de filmes pornôs, locavam e assistiam às escondidas. Hoje não tem mais isso, hoje as pessoas com o próprio celular, a hora que querem, a gente já deu exemplos aqui de como isso acontece exacerbadamente. Mas bem, o que eu gostaria de explicar agora e de perguntar para o senhor é: a gente sempre observou que os homens são mais afetados pela pornografia. Afeta mulheres também, mas não da mesma forma. Eu tenho aqui os seguintes dados. No Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia. Desses, 76% são homens e 24% são mulheres. Por que mais os homens sempre? Então, desde essa época, né, você mencionou as locadoras, mencionou aí a cena, a exibição noturna, da sessão noturna ali do cinema, e a gente tem que lembrar das bancas, né, de revistas também. Muito difícil a gente imaginar ou conceber uma colega da nossa época ali de adolescência que dissesse que foi a uma banca, né, fazer a aquisição de um conteúdo adulto. Né, muito difícil a gente observar isso. De alguma maneira, culturalmente, foi entregue ao homem a possibilidade dele buscar informação ou acesso à questão da sexualidade. Então, existe uma questão de importância maior, que é a questão cultural. Mas, para além disso, nós temos que pensar assim: homens funcionam muito diferente do que as mulheres. Quando nós pensamos em sensorialidade, nós somos mais visuais do que as mulheres. E lembremos que esse conteúdo pornográfico ao qual, né, nos referimos, ele é um conteúdo eminentemente, primariamente visual. Né? Existe a parte auditiva também, mas é primariamente uma questão visual. Talvez, né, o fato de que nós, homens, sejamos mais visuais, nos conectemos mais àquelas questões que vemos, e também porque a cultura nos favorece esse acesso sem que sejamos tão julgados, isso traga essa diferença tão grande. E é isso mesmo, vários estudos apontam essa diferença. Geralmente a gente tem 3/4 de homens consumindo para 1/4 de mulheres. Isso varia de país para país, isso varia de época para época. As mulheres têm aumentado historicamente, quando a gente compara estudos, parece que ou elas assumem mais diante das pesquisas, né, ou na verdade os próprios sites mostram, assim, dentro de um consumo, um aumento maior do público feminino. Mas existe uma diferença ainda muito grande, não é 50% para 50%. Eu perguntaria uma outra coisa agora. E ultimamente, com este crescimento avassalador da pornografia, tão acessível assim, o homem tem, a masculinidade vem sendo afetada? Sem sombra de dúvida, ela vem sendo afetada. Né? O que é ser homem? Né? Essa é uma primeira pergunta. O que é ser másculo ou ser masculino? Isso tem mudado assustadoramente. Né, quando a gente pensa necessariamente que algumas coisas talvez devam acompanhar essa masculinidade. Né? A força, não necessariamente a força física, né, mas uma capacidade, muitas vezes, de você tomar uma decisão enquanto aquelas outras pessoas, mulher, filhos, estão às vezes atônitos, preocupados com a situação. Eu entendo que o indivíduo que realmente assuma, né, a sua maturidade, ele assuma a sua masculinidade como uma característica que, claro, vem sendo ensinada desde a infância, mas tem que ser muito marcada na idade adulta. Ele tem que entender exatamente qual é o seu papel. O seu papel dentro do seio familiar, o seu papel dentro da sociedade. E muitas vezes ele vai se sacrificar. E talvez ele sacrifique a própria vida. Penso eu que essa seria uma forma. Então, eu enxergo que nós temos um indivíduo que ele vai se colocando muito mais numa condição de prazer, que ele vai aprendendo com esse consumo de pornografia a ter um mínimo de esforço para obter algum tipo de satisfação, e ele vai se esquecendo
de coisas que são extremamente importantes, como o que é desempenhar, ou quais são os comportamentos esperados para cada um daqueles papéis que ele desempenha. Podemos subentender que a pornografia torna os homens fracos, mais fracos. Sem sombra de dúvida. E isso obriga as mulheres a serem mais fortes também. Sem sombra de dúvida. Alguém vai ter que ocupar esse papel. Sim. Vamos lá. Há muitos casos dramáticos hoje de mulheres que foram deixadas por seus maridos e se surpreenderam quando esses homens assumiram uma relação com outro homem. A pornografia provoca também nas mentes esta mudança, inclusive? Pode provocar? A pornografia pode provocar muitas mudanças, né? Dentre elas, nós já citamos aqui, talvez devamos ser mais enfáticos. Há homens que cresceram dentro de toda uma estrutura, uma cultura e vamos dizer, um input biológico heterossexual. Eles estão muito convictos de quem eles são quanto à sua sexualidade, mas porque passaram muito tempo de suas vidas consumindo esse conteúdo e ele perdeu, talvez, uma sensibilidade maior, um nível de estimulação maior por esse tipo de conteúdo, ele migra para um conteúdo que diverge do conteúdo heterossexual. Nós estamos falando de homens que começam a consumir um conteúdo homossexual, transexual e passam a ter prazer exclusivo por esses conteúdos. Agora, você imagine um homem casado com uma mulher que tenha filhos e que a esposa descobre no telefone celular dele que ele passou meses consumindo um conteúdo transexual, por exemplo. O que ela vai imaginar a respeito, né, dessa relação ou desse homem? Porque muitas delas chegam no meu consultório perguntando, mas quem é esse homem com quem eu me relacionei? Não, esse homem é o mesmo. Mas diante dessa prática, ele modificou assustadoramente práticas, pensamentos, sentimentos. Então, a pornografia ela tem essa propriedade realmente de transformar as pessoas num nível que talvez elas não imaginem. E talvez alguém esteja nos assistindo agora pensando assim, jamais isso vai acontecer comigo, né? E aí talvez seja esse momento em que a pessoa deva se perguntar, né, o quanto ela deve, na verdade, deixar determinadas práticas como essa de lado para se dedicar a outras coisas. Viver a realidade, viver a família, né, viver um pouco mais os filhos, viver mais o trabalho, viver mais a dedicação a atividades que sejam edificantes. Eu quero trazer aqui um exemplo, não sei se o senhor já ouviu falar em algum momento sobre Godofredo de Bulhão. E quem foi Godofredo de Bulhão? Um dos mais temidos e admirados cavaleiros da cristandade, respeitado mesmo pelos muçulmanos por sua honradez e caráter, guerreiro extremamente forte que tinha fama de partir inimigos ao meio com sua espada durante as batalhas. E ele, inclusive, ele partiu ao pescoço de um camelo, que era o grande desafio que se propunha naquela época para os grandes guerreiros, partiu com uma única espadada, de tão forte que era, e perguntado certa vez de onde vinha a sua força, ele respondeu, minha força está na minha pureza, porque essas mãos nunca pecaram contra a castidade. A castidade é o quê? E quando eu digo a castidade, ela tanto para uma vida solteira, quanto para uma vida no matrimônio, na fidelidade, na relação conjugal. A castidade tem poder realmente? Veja, toda vez que nós mergulhamos, né, numa proposta de sacrifício, nós vamos edificando, nós vamos construindo alguma coisa. A natureza humana, ela é a natureza da busca do prazer, ela é a natureza da busca da facilidade, do comodismo, de tudo aquilo que é mais fácil. Então, se nós perguntarmos para um homem infiel, foi bom aquilo que você fez? Talvez ele diga que sim, num primeiro momento. A partir do momento que ele, na verdade, começa a analisar as consequências, talvez ele comece a dizer que isso trouxe para ele problemas e prejuízos, alguma coisa nesse sentido. Mas toda vez que nós falamos, e aí a castidade se incluiria, num sacrifício, numa situação em que você se coloca se privando de algo que talvez estivesse fácil, né, de você fazer, você está construindo alguma coisa. Até porque, quando nós deixamos de nos entregar aos prazeres, né, se não ficamos ociosos ali, nós nos dedicamos a alguma coisa. E por vezes essa coisa a qual nos dedicamos, ela constrói força física,
ela constrói também conhecimento, cognição, ela leva o indivíduo a, de repente, conquistar algo que até então não conquistou. E a gente está falando disso no sentido de que o indivíduo abre mão de algo que talvez seja programado para acontecer de uma maneira mais fácil. Eu tenho pouco tempo, vou pedir o senhor bate-bola, se for possível, hein? Bem rápido aqui. Pornografia infantiliza as pessoas. Ela infantiliza e ela reduz a capacidade de discernimento. A pornografia, com o avanço que teve, eu diria, vou usar o termo avassalador, nas últimas décadas, ela seria uma agenda, uma campanha contra o homem, a masculinidade? Eu acredito que ela faça parte de uma campanha dentro de uma indústria que é bilionária, como já falamos. Pornô versus disfunção erétil. A maioria dos homens que está hoje procurando ajuda em consultórios de urologistas e terapeutas sexuais, eles têm como causa o consumo problemático de pornografia, a grande maioria. A inteligência artificial está criando pessoas para atender às necessidades de alguém. E essas pessoas que estão sendo criadas, inclusive, já vi reportagem recente, com a possibilidade de fazer sexo, inclusive. Então, se cria uma pessoa como eu quero e para eu fazer sexo com ela. O quanto isso é perigoso? Isso é extremamente perigoso. Imagina, nós estamos brincando, né, de criadores dentro de uma realidade virtual, porque nós não criamos esse tipo de situação dentro de uma vida real. Então, é perigoso porque o indivíduo projeta muito da sua imaginação, porque o indivíduo, na verdade, tem toda a sua fantasia sendo, teoricamente, né, concretizada. Ela aparece numa tela de computador. A inteligência artificial, ela tem muitas aplicações positivas e ela pode realmente ser muito útil, mas ela vai trazer muitos problemas da mesma forma que outras tecnologias trouxeram. A pessoa, ela tem necessidade, alguém, em alguma situação, em algum caso, pode precisar de pornografia para ter orgasmo, satisfação sexual com o outro. Quando ela se torna dependente da pornografia, ela vai precisar desse estímulo. Existe uma coisa que se chama, né, uma ejaculação retardada para o homem, que é a incapacidade que ele tem de ejacular, né, dentro de um tempo razoável ou até mesmo diante de uma vontade, né, ele passa às vezes horas dentro de uma relação sexual, quando consegue manter a ereção por esse tempo, mas ele não consegue ejacular, apenas porque ele se habituou a um volume, uma quantidade de estímulos sexuais muito grande, proveniente de pornografia. E aí ele já não consegue mais, dentro de uma relação sexual, atingir o clímax, atingir o prazer diante da relação sexual. Bom, e aí vamos aqui, para terminar o programa, uma pergunta que começaria. Como começa o vício em pornografia? O vício em pornografia começa dentro da sua casa. A partir do momento que você permite que o seu filho pequeno, sem discernimento, ele simplesmente acesse um computador sem controle. Se nós tivermos aplicativos, softwares que monitorem aquilo que nossos filhos estão consumindo dentro de casa, a gente já evita muita coisa. Há alguns aplicativos desses que são totalmente gratuitos, você não gasta dinheiro para você impedir que o seu filho tenha acesso a algo tão complexo. Então veja, nós, se não conseguirmos fazer uma grande mudança nas gerações atuais, com alguns cuidados, com a supervisão parental, com a atenção àquilo que os filhos estão consumindo na internet, nós já podemos fazer muita coisa. E agora essa é a última mesmo, tá? Vício em pornografia tem jeito? É possível se tratar e se libertar do vício? É totalmente possível se tratar do vício. Hoje, muitas pessoas que nos procuram em consultórios, elas saem muito, mas muito melhores do que elas entraram, quando não totalmente recuperadas. Eu não costumo acompanhar a pessoa até ela zerar a frequência sexual. Geralmente, quando ela reduz 90% do consumo dela, ou um pouquinho mais, eu já entendo que ela pode caminhar por conta própria. Porque ali a gente já não tem as consequências do vício. Então eu vejo que as pessoas precisam procurar ajuda especializada, boas leituras, nós temos artigos hoje disponíveis na internet, nós temos hoje vídeos que instruem dentro do YouTube, então nós temos realmente fontes, mas na dúvida procure um profissional especializado nessa área. Foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. O programa de hoje vai ficar na nossa história, certamente na história de tanta gente que está nos acompanhando agora, porque
ele realmente afeta uma grande parcela da sociedade, independente de quem seja, da vida que tenha, de quem seja essa pessoa. Foi um prazer. Muito obrigado. Agradeço imensamente a oportunidade. A você que esteve conosco também, olha, este conteúdo você precisa enviar para outras pessoas. A partir de agora, o nosso programa já pode ser revisto no Canção Nova Play. Entra lá, acessa, pega o link, envia para quantas pessoas você quiser e puder. É uma questão de salvar vidas, salvar reputações, salvar famílias, salvar geração. Um grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no nosso Além da Notícia. Boa noite.